Bom dia, turma. Essa é a gravação da aula que vai ser do dia 17 de novembro, que eu não vou poder ministrar presencialmente. Então eu vou deixar gravada aqui para vocês. Ah, eu vou começar falando aqui das EDOs lineares não homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes. Vamos tratar do método da variação de parâmetros, tá? Então vamos lá. Já vimos numa das aulas anteriores, né? Uh, que uma EDO linear de segunda ordem é uma EDO que tem essa carinha aqui, ó. Uma função A2 de x derivada segunda de y, mais uma outra função que só depende de x derivada primeira de y, mais outra função que depende só de x vezes y igual a g de x. Tá? Aí, contanto que A2 de x não zerasse em nenhum ponto do intervalo que é domínio de A2, A1, A0 e de g, a gente podia, dividindo todo mundo aqui por A2, né? Então, vem aqui e divide. Opa! Eita! Divide aqui, né? Por A2 de x. Divide aqui por A2 de x. Divide aqui por A2 de x. E divide aqui por A2 de x. Claro, né? Eu estou supondo que para todo x em i, o A2 de x não é zero. Senão não dava para dividir, tá? Então aqui vai ficar 1, que é esse 1 que está multiplicando y2'. Isso aqui vai ser o que eu vou chamar de p de x, essa expressão aqui. A0 por A2 de x eu vou chamar de q de x. E g de x por A2 de x eu vou chamar de f de x. Tá? Para desenvolver o método da variação dos parâmetros, a gente vai fazer uma hipótese. E a partir dessa hipótese a gente vai chegar no método. Tá? Vamos supor, assim como a gente fez para reduzir ordem de EDO né, de ordem 2, né, lembra então, vimos que se eu tinha uma solução de uma EDO de ordem 2, então lá tenho A1x y' mais A0x y igual a gx. Então, quando a gente tinha uma EDO de ordem 2 e a gente conhecia uma solução y de x, um jeito de obter a segunda solução era supor que essa segunda solução, y2 de x, era o produto de uma certa função u de x por y1 de x. Né? Aí a gente derivava, colocava na EDO, chegava numa fórmula que envolvia o y ao quadrado, né? Enfim, essa era uma hipótese que nos permitia, né, depois que a gente encontrasse quem era u de x, nos permitia obter uma segunda solução a partir de uma primeira. O método da variação de parâmetros tem como fundamento o seguinte. Então, assim, vamos supor que a solução particular desta EDO aqui é da forma yp, né, y particular de x, igual a u1 de x vezes y1 de x mais u2 de x vezes y2 de x, onde o 1 e o 2 são funções que a gente vai determinar, e y1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções da EDO homogênea associada. Então, resumindo, né, o método ele começa assim, ó. Dada esta EDO, a gente resolve a EDO homogênea associada, que é esta EDO aqui, ó. Mais qxy igual a zero. Resolveu essa EDO, obteve y1 e y2 soluções da EDO homogênea, que são Li, né? Ou seja, o Wronskiano não se anula.
Então, aí você tem y1 e y2, um conjunto fundamental de soluções. Tá? Ou seja, é o conjunto em termos do qual toda solução da homogênea é combinação linear. Bom, a partir desse ponto, aí vem a sua hipótese, que é, vamos supor que a solução particular é o 1 de x vezes y1 de x mais o 2 de x, y2 de x. Então, a gente já sabe calcular y, y2, tá? Resta-nos encontrar o 1 e o 2. Então, o que a gente faz? Vamos substituir essa expressão toda aqui que a gente tem para y de p, né, para y particular, perdão, na nossa EDO e ver o que a gente obtém. Para isso, a gente precisa derivar. Derivando uma vez, a gente obtém essa expressão aqui. Nota que essa parte, essa soma, né, dessas duas primeiras parcelas aqui, corresponde à derivada dessas, né, desse termo aqui, ó. Tá, ó. Derivada do primeiro, né, derivada de 1 vezes y1, mais o 1 derivada de y1. E essa segunda parte aqui, né, a derivada dela, pela regra do produto, deu o 2 derivada de y2, ou melhor, né, derivada do primeiro, derivada de 2 vezes o segundo, então aqui ficou o 2' y2, mais o primeiro, o 2, derivada de y2. Então, esta segunda, né, essa soma das duas últimas parcelas aqui corresponde à derivada da segunda parte. Aí, derivando novamente, né, meio trabalhoso, eu não vou... Até posso, né? Vamos lá. Derivando novamente, a gente obtém o seguinte. Ao derivar essa parte aqui, a gente obtém, né, essa soma aqui, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. Derivando esta parte aqui, a gente obtém derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro derivada do segundo. Derivando esta parcela aqui, a gente obtém derivada do primeiro, que é o 2, né, vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. E, finalmente, derivando essa última parcela que a gente obtém derivada do primeiro, derivada de y2, vezes o segundo, que é o 2', mais o primeiro, que é y2, derivada do segundo, que é o 2'. Tá? Bom, então, substituindo na EDO e reagrupando os termos, então, quando a gente vem aqui, troca, né? yp2' por toda aquela expressão, yp' por toda aquela expressão, e yp pela expressão, né, dada nesse cantinho aqui. Então, a gente obtém o seguinte, agrupando de maneira conveniente, ó. A gente coloca aqui em evidência tudo que multiplica o u1 de x, nesta expressão aqui. O que multiplica o 1 de x é algo da forma y2' mais pxy' mais qxy'. Como y1 é uma solução da parte homogênea da EDO, segue que toda essa expressão é zero. Colocando em evidência o u2 de x, a gente consegue, né, colocar como fator y2, 2' de x, mais pxy2' de x, mais qxy2 de x. De novo, y2 também é solução da parte homogênea da EDO. Então, todo esse termo aqui é zero. E a gente copia o resto, né? O resto fica assim, ó. Coloca, né? Vamos colocar assim. Vai ficar y1, o 2', né? Todo esse termo aqui. Mais p de x vezes. Então, agora eu estou colocando p de x em evidência. y1, o 1', mais y2, o 2'. Mais essa parcela aqui,
Tá? Então, isso é um modo da gente reescrever esta expressão aqui desse jeito, tá? De um jeito conveniente em que a gente identifica termos que zeram. Bom, o que sobrou aqui nesse primeiro membro, né, da equação é, na verdade, o seguinte. Esse y1, u1, 2' mais u1' y1', ele é a derivada de y1, u1', né? Então lembra, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que nesse caso é o y1, vezes a derivada do segundo. Essa parte aqui é a derivada de y2 vezes o 2', né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro derivado do segundo. Aí a gente copiou, né, o p de x, reescreveu, né, copiou essa expressão aqui dentro. E também copiou esta expressão aqui fora. Tá? Agora a gente usa que a derivada é linear, né? Então a gente pode colocar tudo sob o mesmo símbolo de derivação e escrever y1, u1' mais y2, o 2'. Então ficou desse jeitinho aqui. Mais p de x, que a gente só copiou, vezes essa expressão, mais a expressão que está ali fora. Observe que essas expressões aqui que eu coloquei em azul, né? Ou seja, essa expressão e essa expressão são a mesma, tá? Então, certo. E também sobra, né, essa expressão aqui em vermelho, tá bom? Bom, então toda a nossa equação se resumiu a isso aqui igualado a f de x. Como queremos determinar quem que é o 1 e o 2, o bom senso nos diz que a gente vai precisar de duas equações, né? Então, vamos obtê-las fazendo mais uma hipótese, tá? Então, vamos exigir que as nossas funções satisfaçam o seguinte. Primeiro, para simplificar a nossa vida, vamos pedir que essa parte que está aqui em azul seja zero e portanto, né, que essa parte aqui em vermelho seja f. Tá? Então, a parte em azul a gente está pedindo que seja zero. Aí isso simplifica bastante a nossa vida, né? Só sobrou aqui, aí fica zero mais essa parte em vermelho é igual a f. Então, essa é a nossa primeira exigência. E, né, se essa parte em azul aqui for zero, a parte em vermelho vai ser f de x. Então, aí é que a gente chegou né, a partir da nossa hipótese da nossa solução particular ser uma combinação de soluções da parte homogênea, só que uma combinação não em termos de constante, mas em termos de função mesmo. Então, a gente chega em duas, né, nessas duas equações aqui, ó. Então, a gente chegou y1, u1' mais y2, o 2' igual a zero, que é correspondente a essa parte azul, e y', u1' mais y2', o 2' igual a f de x, correspondente a essa equação vermelha aqui, ó. Tá? A gente pode escrever, isso daqui é um sistema linear, né, em u1', ou 2', a gente pode escrever como sendo o produto dessa matriz por esse vetor coluna, dando este vetor coluna. Uma vez que y1 e y2 é, por hipótese, né, um conjunto fundamental de soluções, o determinante dessa matriz, ou seja, o Wronskiano, é não nulo. Então, a gente pode aplicar a regra de Cramer a esse sistema. Tá? Para cada x fixado, né, a gente aplica a regra de Cramer. E a gente chega no seguinte. Quem que é o linha? O 1' é o determinante da matriz do sistema em que eu substituo a primeira coluna por
este vetor coluna, então, determinante dessa matriz, dividido pelo determinante da matriz do sistema, que é o Wronskiano, né? E, analogamente para o 2', né? O 2' vai ser o determinante da matriz do sistema em que eu substituo a segunda coluna pelo vetor, aqui coluna 0fx, dividido pelo Wronskiano. Tá? Então a gente já está a um passo de encontrar quem que é o 1' e o 2'. Bom, o 1' e o 2' vão ser encontrados quando a gente integrar essa expressão aqui que a gente vai obter, né? Da divisão dessas duas funções aqui, que são funções de x. Então, esse é o método, tá? Vamos fazer exemplo, né? Porque é com exemplo que a gente clareia as ideias. Então, vamos lá. Resolver a EDO. 4y2' mais 36y igual a cossecante de 3x. Então, note que esse tipo de EDO não daria para resolver pelo método dos coeficientes a determinar, né? Então, a gente faz por variação de parâmetros. Então, solução. Vamos lá. A gente não precisa decorar essa fórmula aqui não, turma. Vamos replicar o conteúdo. A gente só precisa lembrar que tem que ter essas condições aqui, ó. Eu diria que a chave é lembrar desse sisteminha aqui. Tá? Que a gente quer o 1 e o 2. E o 1 e o 2 tem que satisfazer esse sistema. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Para resolver essa EDO, a gente coloca na sua forma padrão. A forma padrão é aquela na qual o que multiplica y2' é 1. Então, a gente tem, nesse caso, que dividir tudo por 4. Então, vai ficar 4 por 4, vai dar 1. Y', 36 por 4 dá 9. E aqui do membro direito ficou 1/4 do cossecante de 3x. Qual que é a equação? Então, a gente vem agora, né, e resolve a EDO homogênea associada, que é y2' mais 9y igual a 0. Como é que a gente resolve a EDO homogênea? Resolvendo a equação característica, que é, nesse caso, λ² mais 9 igual a 0. A equação característica tem duas raízes que são complexas, né? Então, coloquei aqui, ó, λ1 é menos 3i, λ2 é 3i. Então, a solução geral, como a gente viu no método, né, aliás, como a gente já viu, é desse tipo, ó, uma constante cosseno 3x mais outra constante seno 3x. Tá? Aqui eu coloquei yc. Por quê? Porque quando eu estou fazendo a resolução por variação de parâmetros, eu chamo a solução da parte homogênea de solução complementar, tá? Ou função complementar. Tá? Então, função complementar e solução da parte homogênea é a mesma coisa, tá? Nesse âmbito. Então, a gente já tem aqui a solução da parte homogênea, ou seja, a função complementar. Agora, a gente vai resolver a parte não homogênea usando variação de parâmetros. Então, vamos lá. Como é que a gente fazia isso? Bom, a gente tem já que y1, cosseno, que é cosseno 3x, y2, seno 3x, são funções linearmente independentes. Como é que eu sei disso? Ao calcular o Wronskiano, eu cheguei no valor 3, que é diferente de 0. Né? Se o Wronskiano de duas funções dava não nulo, porque essas funções eram LI. De modo que, daqui eu posso concluir que cosseno 3x seno 3x é um conjunto fundamental de soluções para EDO homogênea, né? Ou seja, y2' mais 9y igual a 0. Então, isso daqui é um conjunto fundamental de soluções. Ok, então eu já tenho as ferramentas para fazer, né, a minha variação de parâmetros. E aqui f de x, que é a parte, né, o que vem à direita da EDO, é 1/4 cossecante de 3x. Bom, resolvendo aquele sisteminha, né, ou melhor, acho que é até melhor se você quiser decorar a regra de Cramer já direto, né? A gente obtém que o 1' é igual
o determinante da matriz do sistema em que você substitui a primeira coluna por 0fx, ou seja, por 0, 1/4 cossecante 3x, e deixa o resto quieto, dividido pelo determinante wronskiano. Aqui você obtém, né, fazendo essa continha, você obtém que isso daqui dá menos 1/12. Ora, se o 1' é menos 1/12, então o seu U1 de x é menos 1/12 de x. No método da variação de parâmetros, ao calcular o 1 e o 2, você não precisa se preocupar com constante. Bom, o 2', como é que a gente calcula? De novo, né? A gente olha para a matriz do sistema, né? Daquele sisteminha, substitui agora a segunda coluna por 0fx e divide, né, o determinante dessa matriz que a gente acabou de montar pelo determinante wronskiano. Então a gente obtém aqui, ó, o determinante dessa matriz dividido por 3. Isso acaba dando, depois de fazer essa continha aqui, dá 1/4 de cosseno 3x por seno 3x. Só que isso é o 2' de x. Então, só lembrando, né, ó, que a gente chegou aqui, o 2' de x é igual a 1/4 cosseno 3x seno 3x. E a gente quer o 2. Então, como é que a gente chega em o 2? Integrando o 2'. Então, isso daqui fica 1/4 da integral de cosseno 3x sobre seno 3x dx, né? Aqui convém fazer aquela mudança de variável, né? Chamar seno 3x de u, então du vai ser cosseno 3x vezes 3 dx, então isso daqui é 1/3. Du vai ser o seu dx, e aqui vai dar ln módulo de seno 3x, tá? Que é o que a gente escreveu aqui embaixo. Então, depois de integrar, né, a gente obtém o seguinte, que o 2 é 1/36 de seno 3x vezes ln do módulo de seno 3x. Tá? Se eu não errei nada, é isso. E eu acho que está certinho. Tá bom? Bom, então achou o 1 e o 2. Se eu não errei nada, é isso. Bom, então achados o 1 e o 2, a gente escreve quem que é a solução geral da nossa EDO. A solução geral da EDO é a função complementar, que é a solução da parte homogênea, né? Então a gente vem aqui e escreve C1 cosseno 3x mais C2 seno 3x, mais a solução particular. Lembrando, o que era a solução particular? Por hipótese, ela era, né, por hipótese do método, né, a nossa solução particular era u1 de x vezes y1 de x mais o 2 de x vezes y2 de x. Tá? Ou seja, o 1 que a gente achou aqui é menos 1/12. Então, vamos lá. Solução particular é menos 1/12 de x, né? Vezes x, vezes y. Y a gente lembra que é cosseno 3x. Mais o 2. O 2 é 1/36 seno 3x. Minto, turma, aqui não tem esse seno não, viu? Falha minha. Tem que apagar depois. Aqui não tem esse seno 3x não. Bem que eu estava achando estranho aquela hora. É porque eu já fui bem apressado e já coloquei ele aqui. Então vai ficar 1/36 do ln módulo seno 3x. Tá? Então, isso daqui é o seu U2 vezes y2, que é o seno 3x. Então, como é que ficou a sua solução geral? Ficou a parte, né, a solução complementar, né, a função complementar, que é a solução da parte homogênea, mais a parte, né, que a gente determinou por variação de parâmetros. Tá bom? Vou fazer mais um exemplo. Daqui é um exemplo de outra EDO que a gente vai resolver por variação de parâmetros. Então, vamos lá. Exemplo 75.
seja EDO y2' menos y igual a 1 sobre x. Como é que a gente resolve? Antes de tudo, vamos ver se ela está na forma padrão. Como é que a gente sabe se está na forma padrão? Olhando o coeficiente, né, o que está multiplicando o y2'. Se o que estiver multiplicando o y2' for 1, ela já está na forma padrão. É o caso, né? Ela já está na sua forma padrão. Em seguida, o que, que a gente faz? Resolve a EDO homogênea associada. Quem que é a EDO homogênea associada? Eu apago o membro da direita e coloco igual a zero. Para resolver a EDO homogênea, eu olho para a equação característica, que nesse caso é lambda quadrado menos 1, igual a zero, e chego à conclusão de que a equação característica tem duas soluções, lambda igual a menos 1 e lambda igual a 1. Logo, a função complementar, isto é, a solução da parte homogênea da minha equação é C1, uma constante arbitrária, vezes z elevado a menos x, corresponde a esse valor de lambda, mais C2 vezes z elevado a x, corresponde a esse valor de lambda. Tá? Agora, falta a gente achar a solução da parte não homogênea. Então, para isso, a gente vai usar variação de parâmetros. Tá? Então, como é que a gente faz? Só lembrando. A gente supõe que a nossa solução particular seja da forma o 1x y1 mais o 2x y2, contanto que o conjunto y1 y2 seja um conjunto fundamental de soluções. Então, só vamos dar uma checada aqui se o conjunto y1 y2, que a gente achou que é e menos x e x, é de fato LI. É de fato linearmente independente. Dá para fazer isso de várias formas. Uma delas é calculando o Wronskiano. Ó. Calculando o Wronskiano, a gente chega no valor menos 2. Então, de fato, como esse valor aqui não é zero, esse daqui é um conjunto fundamental de soluções. Logo, a gente já pode colocar a nossa hipótese aqui para resolver. Então, vamos supor que a nossa solução da parte particular é dessa forma aqui, onde eu vou determinar quem que é o 1 e quem que é o 2. E vamos calcular quem que é o 1'. O 1', vocês se lembrem, né? Isso daqui era... A gente usava a regra de Cramer, né? Então, aqui ficava o Wronskiano, que eu vou escrever só assim. E aqui em cima a gente substituía a primeira coluna por 0fx e a segunda ficava y1, y1'. Tá? E o 2', a gente obtinha... Perdão, aqui é 2, turma. y2, y2'. E aqui é y1, y'. Aqui é 0fx. E aqui é o Wronskiano. Bom, quem que é o nosso fx? Né? O fx é a parte não homogênea, aqui, ó, é o que está à direita do membro. Então, aqui a gente coloca, ó, f de x é 1 sobre x. Bom, substituindo esses valores, a gente chega no seguinte. O 1', que é isso aqui, é igual a determinante de 0fx, que é 1 sobre x, y2, que é e de x, derivada de y2, que é e de x. Fazendo essa continha, a gente chega nessa expressão aqui, ó, e menos x vezes 1 sobre x sobre 2. Integrando os dois membros para obter, porque aqui eu só tenho o 1', eu chego que o 1 de x é 1 meio de integral de x0 até x de e menos t sobre t dt. Aqui eu sou obrigado a escrever dessa forma porque essa função aqui não tem primitiva elementar. Tá? Então, quando é assim, a gente coloca a integral de um valor x0, que vai ser uma constante, até x, tá? De e menos t sobre t dt. Tá? Então, do fato de 1' ser esse valor aqui, a gente tirou quem que tem que ser o 1. O 1 tem que ser essa função aqui. E a gente faz de modo análogo para o 2. Só que, para calcular o 2', a gente mantém a primeira coluna da matriz do sistema e coloca no lugar da segunda coluna da matriz do sistema o vetor coluna 0fx. Lembrando, nesse caso, o nosso fx é 1 sobre x. Né? Então, vai ficar 0, 1 sobre x. Resolvendo esse determinante, a gente obtém que isso daqui é 1 sobre x e de x sobre 2. Integrando os dois membros, né, e lembrando, né, que e a x sobre x não é uma função elementar, a integral dela não pode ser escrita em termos de funções elementares.
Então a gente chega à conclusão de que o 2 é meio da integral de x0 até x de e de t sobre t dt. Tá? Então aqui eu coloquei ainda observação. Como as integrais acima não são elementares, somos forçados a escrever a solução, né, a solução particular dessa forma. Ó. Então é o 1 de x, que era o meio, vezes essa expressão, vezes y1, que está aqui, mais o 2 de x, que é menos meio... mais o 2 de x, que é meio vezes essa integral. Aliás, eu acho que aqui é um menos, turma. Desculpa, aqui acho que tem um menos. Porque eu vou integrar aqui, ó, e menos x. Aqui é menos x. Aqui é menos. Eu coloquei tudo trocado, tá? Mas assim, vezes e menos x. E aí o que você faz para obter a solução geral? A solução geral ela é dada como a solução complementar, a função complementar, que é a solução da parte homogênea, mais essa solução particular aqui que você acabou de obter. Estou vendo se eu acho a lista, mas já tem, tem exercícios na lista de exercícios em que você pode resolver diversos deles com variação de parâmetros, tá bom? Bom, vamos analisar agora. Então, se quiser dar uma pausa agora, e vamos começar a estudar um tipo muito especial de EDO linear. Só que nesse caso os coeficientes não são constantes, são variáveis. São as equações chamadas de Cauchy-Euler. Tá? Uma equação de Cauchy-Euler é uma EDO que tem esse aspecto aqui, ó. Constante x a n, derivada nésima de y. Constante x a n-1, derivada n-1ésima de y. Aqui eu esqueci de colocar, mas é a1x, tá? Derivada primeira de y, mais a 0, y igual a g. Qual que é a característica dessa EDO? Eu tenho monômios multiplicando a derivada késima, e o grau do monômio que está multiplicando a derivada késima é igual à ordem da derivada. Então aqui eu tenho, ó, derivada enésima com enésimo grau. Derivada n-1ésima com n-1ésimo grau. Derivada primeira com primeiro grau. Derivada zeroésima com zeroésimo grau, que é equivalente se eu tivesse x elevado a zero. Tá? Bom, para resolver EDOs que são dessa forma, o método é o seguinte. A gente tenta uma solução da forma x elevado a m, onde m deve ser determinado. Tá? Derivando, então a gente vai lá, deriva uma, duas, tantas quanto for a ordem da nossa EDO. A gente obtém, então, ao fazer uma derivação de ordem k, o seguinte. Como é que fica o termo que contém a derivada de ordem k da equação de Cauchy-Euler, né? Fica a índice k, x elevado a k, vezes derivada késima de y. Bom, isso é a elevado a k, x elevado a k, derivar y, né? A derivada késima de y é a derivada késima de x elevado a m, né? dx k aqui, ó, né? E a gente sabe como é que isso daqui funciona, né? A gente cai o expoente k vezes, ou k menos 1 vezes, na verdade. Então fica m menos 1, m menos k menos 1, que é m menos k mais 1, e fica x elevado a m menos k, que é o número de vezes que eu derivei. Então eu obtenho todo esse termo aqui que eu englobei aqui em vermelho, tá? Bom, fazendo o produto dessas duas coisas, eu obtenho a índice k vezes m menos 1, m menos 2, m menos k menos 1. Aqui fora eu tenho x elevado a k e aqui dentro eu tenho x elevado a m menos k. Ao multiplicar x elevado a k por x elevado a m menos k, eu obtenho x elevado a m. Então, o que acontece? Eu obtenho o seguinte termo, ó, a índice k
vezes esse produto desse monte de m, vezes x elevado a m. Isso para a derivada késima, k sendo 0, 1 até n. Tá? Vamos analisar um caso mais pedestre, um caso em que a gente consegue fazer as contas mais simplesmente. Né? Vamos olhar uma EDO de Cauchy-Euler de ordem 2. Tá? Então, uma EDO de Cauchy-Euler de ordem 2 é uma EDO que tem esse aspecto. Ax² derivada segunda, mais bx derivada primeira, mais cy igual a zero. Então, nota que o expoente do monômio está concordando com a ordem da derivada. Ó, aqui é 1, está concordando aqui. Aqui é 0, está concordando com a derivada zeroésima de y. Bom, teremos o seguinte. Ao derivar, então, o que a gente faz? Supõe que a solução é do tipo x elevado a m. Aí, o que a gente faz? Substitui na EDO. Então, a gente vai precisar da derivada até a ordem 2. Então, a gente calcula quem que é y'. Y' é mx m menos 1. E quem que é y2'? É m menos 1, x m menos 2. Substitui aqui na equação, né? Aí fica a vezes a derivada segunda, que é tudo isso aqui que a gente calculou. Então, ficou a... Ah, não, turma. Tá. Eu não coloquei a conta intermediária, mas vamos fazer aqui. Então, vai ficar a derivada segunda. Então, a EDO vai ficar o que eu vou colocar aqui. Derivada... Então, vai ficar ax² vezes a derivada segunda, que é m menos 1, xm menos 2, mais b, x derivada primeira é mxm menos 1, mxm menos 1, mais cy, o y é x a m por hipótese, né? E se x a m é solução dessa EDO, então a soma de todos esses termos que eu escrevi aqui tem que ser igual a zero. Tá? Ou seja, colocando x a m em evidência, eu obtenho que a m menos 1 mais bm mais c igual a zero. Bom, como xm a gente não quer que seja só para x igual a zero, né? Esse produto aqui ele é zero se essas constantes aqui, se essa soma de constantes for zero. Então, é isso que a gente escreveu. Ó. Então, se x elevado a m é a solução, então essa expressão, que a gente escreve também desse jeito aqui, tem que ser zero. Tá? Assim sendo, sempre que x a m, na verdade aqui, né? X elevado a m for solução da equação auxiliar. Aliás, essa equação aqui, desculpa, gente, esqueci de falar, tá? Essa daqui é a equação auxiliar da nossa EDO de Cauchy-Euler, tá? Então, se m for raiz da solução de Cauchy-Euler, então aqui estava certo. O que isso significa, né? Se m for solução dessa equação quadrática aqui, então x elevado a m é solução da sua EDO de Cauchy-Euler. Tá? Como é que eu cheguei aqui? Bom, aqui a gente só faz a distributiva, né? Vai ficar am² menos am mais bm mais c igual a zero. Então, a gente tem aqui am² mais b menos am mais c. Então, nota que você vai cair numa equação do segundo grau e que para essa equação do segundo grau você usa a fórmula resolvente das equações de segundo grau para obter as raízes de m. Bom, como toda equação de segundo grau, tem 3 casos a considerar. O discriminante positivo, e, portanto, m1 e m2, números reais diferentes. O discriminante igual a zero, portanto, a gente tem uma única raiz real de multiplicidade 2. Ou o discriminante negativo, caso no qual a gente tem as duas raízes complexas conjugadas. Tá? Então, vamos analisar cada um desses casos. Então, vamos lá. Eu coloquei dois aqui, mas são 3, tá? Vou colocar assim. Há 3 casos a considerar. Então, vamos lá. Quais são? Caso 1, raízes distintas. Então,
Se m1 e m2 são raízes reais desta equação aqui, da equação auxiliar, que são distintas, então x elevado a m1 e x elevado a m1 formam um conjunto fundamental de soluções. E a solução da EDO vai ser y de x é igual a uma constante x elevado à primeira raiz, mais outra constante vezes x elevado à segunda raiz. Tá? Verificar que o conjunto fundamental de soluções é bem simples. Inclusive, nem precisa do Wronskiano aqui. É só você dividir uma pela outra, como são diferentes, né? Sei lá, então faz assim. Para ver que elas são L, divide xm2 por xm1. Lembrando que m2 é diferente de m1. Isso dá x elevado a m2 menos m1. Isso daqui não é uma função constante. Então, de fato, a gente tem que essas soluções são LI. Bom, então, usando o que a gente desenvolveu até agora, vamos resolver essa EDO aqui. X² y2' menos 2x y' menos 4y igual a 0. Bom, é uma EDO de Cauchy-Euler. Por quê? Porque multiplicando a derivada enésima, eu tenho x elevado a n. Então, multiplicando a derivada segunda, eu tenho x elevado a 2. Multiplicando a derivada primeira, eu tenho um termo que envolve x elevado a 1. E multiplicando a derivada zeroésima, eu tenho um termo que é x elevado a 0, multiplicando, né? Isso tudo igual a 0. Bom, uma coisa para a gente só prestar atenção é que para resolver Cauchy-Euler, a gente não precisa colocar na forma padrão, tá? Então, para Cauchy-Euler, não precisa pôr na forma padrão. Por quê? Porque a gente já, ao desenvolver o método de resolução, a gente não colocou na forma padrão, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente resolve, então, essa equação aqui? Eu vou apagar porque ela está muito poluída. Vamos supor que a solução seja da forma x elevado a m. Tá? Se a solução é x elevado a m, então a gente vem aqui e calcula até a derivada segunda. Y' vai ser mx m menos 1 e y2' vai ser m menos 1 x m menos 2. Tá? Que essas continhas que eu fiz aqui embaixo. Substituindo na EDO, a gente obtém o seguinte, ó. Aqui ficou x² y2', então, ó, x² vezes y2' menos 2x vezes y', lembrando é isso daqui, né, ó, aqui ficou mxm menos 1, tá? Essa parte aqui é y'. Então, aqui está o menos 2x. Menos 4y. Menos 4, o nosso y, por hipótese, é x a m. Então, ficou menos 4x a m. Bom, a gente pode colocar, observando aqui que eu estou sempre multiplicando, né? Aqui, ó. Aqui é menos 2, tá? Pessoal, um momentinho só. Bom, pessoal, então... aqui eu tinha errado, tá? Aqui é m menos 2 e eu escrevi m menos 1. Ó, m menos 2, tá? Então, aqui vai ficar xm menos 2 vezes x², xm. Xm menos 1 vezes x vai também dar xm. E aqui é xm. Então, eu coloquei xm em evidência. E ficou mm menos 1 menos 2m menos 4 vezes x a m igual a 0. Então, se x elevado a m é solução, acontece essa igualdade aqui para todo x. Bom, como x é diferente de 0, para x diferente de 0, essa igualdade ocorre quando esta expressão que está aqui é igual a 0. E essa expressão aqui igual a 0 é exatamente a equação auxiliar, né? O que a gente chama de equação auxiliar. Tá? Então, a gente vem e chega na seguinte equação auxiliar. Ó, m² menos m menos 2m menos 4. Isso é m² menos 3m menos 4 igual a 0. Resolvendo essa equação auxiliar aqui, usando o método da fórmula do
né, usando a fórmula quadrática, a gente chega que m1 é menos 1 e m2 é 4. Então, a gente tem as funções x a menos 1 e x a quarta como soluções dessa equação de Cauchy-Euler. Então, nesse caso, a solução geral vai ser, né, essas soluções, inclusive, formam, né, um conjunto fundamental de soluções, né, são duas soluções de uma EDO de ordem 2, que são LI, então é um conjunto fundamental de soluções. Então, a sua solução geral fica sendo uma constante vezes x a menos 1, que eu escrevi aqui como 1 sobre x, mais outra constante vezes x elevado à quarta. Tá? Então, essa é a solução geral da sua EDO de Cauchy-Euler dada naquela forma. Bom, mas pode acontecer das raízes da EDO não serem distintas, né? Pode acontecer do delta, do discriminante da sua equação auxiliar ser zero e, portanto, você ter raízes reais repetidas. Nesse caso, o que a gente faz? Então, vamos lá, vamos analisar aqui o caso 2. Então, se as raízes da equação auxiliar são repetidas, ou seja, m igual a m2, então a gente obtém só uma solução, que é y igual a x elevado a m1, essa única raiz que a gente encontrou. Quando as raízes da equação quadrática, que é a equação característica, né? am quadrado mais b menos am mais c igual a zero são iguais, o discriminante dos coeficientes é necessariamente zero. Então, se só tem uma raiz, o delta dessa equação quadrática aqui tem que ser zero. Mas quem que é o delta dessa equação aqui, né? b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado vai ser... Então, vamos lá. Então, se isso daqui tem uma raiz só, então o delta é zero. Então, o b é quem multiplica o m, então b ao quadrado, menos 4a c, né? Então, vai ficar assim mesmo. Tem que ser zero. Então, conclusão, b menos a... não, turma, peraí. Estou fazendo confusão, desculpa. Bom, então o discriminante dos coeficientes é necessariamente zero. E segue resolvendo essa equação quadrática, né? Porque eu quero m1, eu quero saber quem que é m1, né? O seguinte, como o delta aqui é zero, então m é igual a menos o b, então no caso é menos quem está multiplicando m sobre 2a. Tá? Então guardem essa informação aqui, ó. m1 é menos b menos a sobre 2a. Tá? Então se tem uma solução... se a equação auxiliar da EDO de Cauchy-Euler tiver uma única raiz real de multiplicidade 2, então a gente já sabe quem ela é. Ela é esse valor aqui. Tá? Guardada essa informação, vamos procurar uma segunda solução agora, y2 de x. Agora sim, para isso a gente vai usar aquele método que a gente desenvolveu na aula anterior, tá? Dado uma EDO de ordem 2 e uma solução conhecida, obter uma segunda solução. Tá? Então, vamos lá. Para isso, né, lembra na aula anterior, que foi presencial, a gente tem que reduzir a sua forma padrão. Então, primeira coisa, vamos reduzir a forma padrão. Vamos dividir tudo aqui por ax², né, os dois membros por ax². Então, vai ficar d2y dx2 mais b sobre ax, né? Porque aqui tinha o bx, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Era isso mesmo, vezes dy dx mais c sobre ax² y igual a 0 sobre ax². Ficou desse jeito. Aqui a gente identifica que esse termo aqui é o nosso px. Esse é o qx, a gente não vai usar, mas está aqui, né? E vamos obter quem que é a segunda solução. Então, ó, px é b sobre ax. A gente calcula integral de px dx. Isso vai dar o quê? Isso é integral de b sobre ax dx,
que é b sobre a integral dxx, que é igual a b sobre a ln x, né? Então aqui a gente pode já supor x positivo, né? Só para valores de x positivo. A nossa integral de px é b sobre a ln x, tá? Agora, usando a fórmula para encontrar uma segunda solução a partir de uma já conhecida, a gente obtém o seguinte: y2, então só lembrando, né, como é que era aquela formulinha? Era assim, ó, y2 de x a partir de uma já conhecida era... aqui a gente tinha y... Ixi, gente, esqueci. Esqueci da fórmula, vamos lá olhar, vai. Aqui, ó. Opa, não, acho que tá pra cima. Tá bem pra cima. Pera lá. Aqui, turma, ó. Essa fórmula aqui. Tá? Então é y1 integral de e menos integral de px dx sobre y1 quadrado, tá? Vamos voltar lá. Opa, foi demais. Então é y1 vezes a integral de e elevado a menos integral de px dx sobre y1 ao quadrado dx. Se eu não deixei nada no caminho, essa daqui é a formulinha. Então a gente já sabe aqui, ó, que a integral de px é isso. Então a integral de então menos a integral de px fica menos esse b sobre a ln, né? Então trocando aqui o y1 por x elevado a m1, aqui é y ao quadrado, né? Que é x elevado a m1 ao quadrado da x elevado a 2m1. E aqui fica elevado a menos b sobre a ln de módulo de x, que no caso é x porque a gente está supondo x positivo. Bom, então isso daqui fica igual a x a m1 vezes e elevado a menos b sobre a ln x é e elevado a menos b sobre a. Perdão, é x elevado a menos b sobre a, né? Isso é fácil de observar porque, ó, e elevado a menos b sobre a ln x é igual a e elevado a menos ln x elevado a b sobre a, que é a mesma coisa que e elevado a ln de 1 sobre x elevado a b sobre a, que é igual a 1 sobre x, já que a exponencial e a ln são inversas, né? Elevado a b sobre a, que é igual, né? Para esse x aqui está elevado a menos 1, então fica x elevado a menos b sobre a. Tá? Então por isso que ficou aqui, x menos b sobre a. Vezes, aliás, né? Dividido, né, por x a 2m, então ficou vezes x a menos 2m1 dx. Agora eu vou usar aquela informação que eu pedi para vocês guardarem. Essa aqui, ó. Né, de que se a raiz é dupla, então ela é efetivamente menos b menos a sobre 2a. Então aqui eu estou usando que m1 é menos b menos a sobre 2a. Então eu venho e troco, né? O de fora eu já podia ter trocado, mas eu deixei quieto porque eu queria enfatizar que eu vou fazer essa substituição ali dentro, ó. Então vai ficar como? Se m1 é menos b menos a sobre 2a, então menos b menos a sobre a é 2m1. Então eu vou trocar esse
Perdão, vou trocar esse menos 2m1 por... Então, vamos lá. Então, aqui, ó, quero esse menos 2m1. Então, eu sei que m1 é menos b menos a sobre 2a. Então, vou passar o menos, né, para lá, por assim dizer. 2m1 é b menos a sobre a. Tá? Então, estou trocando aqui desse jeito. Então, eu troquei o menos 2m1 por b menos a sobre a. Então, aqui ficou x a menos b sobre a vezes x elevado a b menos a sobre a dx. Esse dx, aliás, tem que ser aqui embaixo. Tá? Tem que ser grandão. Bom, como é que a gente faz esse produto aqui? Mantém a base e somos expoentes. Menos b sobre a mais b sobre a menos a sobre a. Né? Esse cancela com esse, fica x elevado a menos a sobre a, x elevado a menos 1. Então, aqui dentro da integral ficou x a menos 1, ou 1 sobre x. Então, ficou x elevado a m1, integral dx sobre x. Então, aqui ficou x elevado a m1, lnx. Conclusão. No caso de eu ter uma raiz repetida, né, uma raiz dupla, o conjunto fundamental de soluções vai ser, da equação de Cauchy-Euler, vai ser x a m1 e x elevado a m1 vezes o lnx. Claro que aqui, nessas suas soluções vão ser válidas para x positivo. Tá bom? Então, aqui a gente escreve a solução geral será, portanto, y de x é igual a uma constante vezes a primeira, né, o y1, mais outra constante vezes a segunda, o segundo ou outro elemento do seu conjunto fundamental de soluções. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo. Digamos que seja dado o seguinte problema. Resolver a seguinte EDO. 4x² d2y dx2 mais 8x dy dx mais y igual a 0. Tá? Então, primeira coisa. Identificamos que ela é de Cauchy-Euler. A ordem da derivada é a ordem do monômio que multiplica aquela derivada. Então, aqui, ó, ordem da derivada 2, monômio que multiplica a derivada 2. Ordem da derivada 1, grau do monômio que multiplica a derivada 1. Ordem da derivada 0, grau do monômio que multiplica o y aqui também é 0, né? X elevado a 0 é 1. Igual a 0. Então, ok, ela é de Cauchy-Euler. Quando ela é de Cauchy-Euler, o que a gente faz? Supõe que a solução é da forma x elevado a m e segue o barco, né? Então, aqui a gente vem e deriva duas vezes. Então, ao derivar uma vez, a gente obtém mx m menos 1. Derivando duas vezes, a gente tem m menos 1 x m menos 2. Substitui na EDO, então vai ficar, vou fazer mais para cá, né? 4x² vezes. A derivada segunda eu troco por m menos 1 x m menos 2 mais 8x vezes a derivada deu m x m menos 1 mais y é x elevado a m igual a 0. Bom, aqui eu posso colocar o x a m em evidência. Então, aqui vai ficar o quê? 4m menos 1 vezes x a m menos 2 vezes x ao quadrado dá x a m. Então, eu vou deixar o x a m aqui fora. Mais 8xm x. Então, aqui vai ficar xm menos 1 vezes x dá x a m. Então, aqui vai ficar mais 8m mais 1. Então, se x a m é solução, isso daqui tem que ser 0. Ou seja, né, a gente obtém a seguinte condição, a seguinte equação. Ó. X a m vezes 4m² mais 4m mais 1 tem que ser 0. Né? Essa daqui é a equação auxiliar. Vamos olhar agora para as raízes da equação auxiliar. Bom, olhando para a equação auxiliar, ela tem discriminante 0. Ela tem uma única raiz real de multiplicidade 2. Né? Essa raiz é menos meio. Sendo menos meio e raiz repetida, a gente já sabe como é que tem que ser a solução, como é que é a solução geral dessa EDO, né?
Então, a solução geral vai ser uma constante vezes x elevado a menos meio, que é 1 sobre raiz de x, mais uma outra constante vezes x a menos meio lnx. Então, aqui ficou 1 sobre raiz de x lnx. Né? Pronto, obtivemos aqui a solução dessa equação de Cauchy-Euler. Ainda um terceiro caso, tá? Que é o caso em que você chega na sua equação auxiliar e essa sua equação auxiliar tem raízes complexas conjugadas. Ou seja, né, você resolve e você chega que M1 é alfa menos beta-i e M2 é alfa mais beta-i. Com alfa e aqui eu estou supondo, sem perda de generalidade, beta positivo. Tá? Bom, nesse caso, como é que fica a solução da nossa equação de Cauchy-Euler? Ela fica y de x igual uma constante vezes x elevado ao primeiro número complexo, mais outra constante vezes x elevado a esse segundo número complexo. No entanto, como a gente está acostumado, né, a ver as soluções dadas em termos de funções reais, a gente vai trabalhar um pouquinho essas expressões aqui para chegar numa fórmula menos feia. Tá? Então, aqui, ó, mas quando as raízes da equação auxiliar forem complexas, como no caso das equações de coeficientes constantes, desejaremos escrever a solução em termos somente de funções reais. Então, por isso que a gente vai observar a seguinte identidade. X elevado a i beta, eu posso trocar por e elevado a lnx elevado a i beta. Por quê? Porque e elevado a lnx é x. Tá? Bom, e aqui eu uso a propriedade da potência, né? Que a gente pode multiplicar os expoentes. Então, aqui vai ficar x elevado a i beta igual a e elevado a i beta lnx. Agora eu uso aquela identidade de Euler, né? Que me dizia e elevado a i θ é igual a cosseno θ mais i seno θ. Nesse caso eu tenho e elevado a i beta lnx, isso vai dar cosseno de beta lnx mais i seno de beta lnx. Tá? Então, pela identidade de Euler, a gente escreve isso aqui. Analogamente, né, para o seu complexo conjugado, então isso daqui eu posso escrever assim, né? C1 vezes x alfa vezes x i beta mais C2 vezes x alfa vezes x menos i beta. Tá? Então, vamos lá. X menos i beta, fazendo substituição correspondente, né? Vai ficar cosseno de beta lnx menos i seno beta lnx. Agora, somando e subtraindo os dois, a gente obtém o seguinte. Somando, né, este com este aqui, fica x i beta mais x menos i beta igual a... Ó, o cosseno vai somar com cosseno, aqui o i seno vai cancelar com o i seno. Então, isso daqui vai dar 2 cosseno beta lnx. E subtraindo, né, fazendo x i beta menos x menos i beta, isso vai dar... Bom, cosseno agora que vai cancelar com cosseno e vai ficar i seno menos menos i seno. Então, vai ficar 2i seno de beta lnx. Tá? Então, a gente obteve essas duas formulinhas aqui. Tá? Como C igual a x a alfa mais i beta mais... Perdão, como C1x alfa mais i beta mais C2x elevado a alfa menos i beta é uma solução para qualquer valor que a gente atribua às constantes, se a gente fizer sucessivamente C1 igual a C2 igual a menos 1, e C1 igual a 1 e C2 igual a menos 1, a gente obtém o que está aqui fora. Ó. Então, como é que fica, né? Fazendo C1 e C2 igual a menos 1, eu tenho aqui, ó, menos x alfa mais i beta menos x alfa menos i beta. E depois x alfa mais i beta menos x
alfa menos i beta, né? Essas duas coisas aqui são soluções, né? Então isso daqui é solução, sei lá, um y alfa, não, y, Jesus, que nome eu dou para isso daqui? U e V. Bom, essas duas coisas aqui são soluções, né? E esse daqui de cima eu posso escrever como menos x a alfa vezes, aqui vai ficar x e beta menos x menos i beta, e aqui eu posso escrever x a alfa vezes x e beta menos x menos i beta. Então a gente tem que essas duas funções aqui, elas são soluções da sua... aqui é menos e aqui é mais, tá? Essas duas funções aqui são duas soluções para a sua EDO, né? Então a gente obtém aqui y igual a x alfa vezes isso daqui, y2 igual a x alfa vezes esse outro termo aqui, são ambas soluções da sua EDO. Só que isto que está aqui dentro, você pode escrever como sendo 2 cosseno de beta ln x. E isso que está aqui dentro, vocês podem escrever como 2i seno de beta ln x. Observando agora o seguinte. Será que essas duas soluções que a gente encontrou são linearmente independentes? Resposta, né? Que é claro, né? A gente vai desprezar a parte complexa e vai considerar só a parte real. Então, olhando para x alfa cosseno beta ln x e para x alfa seno de beta ln x, ao calcular o Wronskiano, você chega no número beta vezes x 2 alfa menos 1. E essa função não é zero. Então, uma vez que isso acontece, que beta é positivo, então no intervalo em que x é positivo, então isso é importante, tá? No intervalo em que x é positivo, eu posso escrever o seguinte, que y1 de x, que é x alfa cosseno beta ln x, e y2 igual a x alfa vezes seno de beta ln x, constitui um conjunto fundamental de soluções reais da EDO. Logo, a solução geral da EDO de Cauchy-Euler, em que as raízes da sua equação auxiliar são complexas conjugadas, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, ela é x a alfa vezes uma constante 1 cosseno de beta ln x, mais outra constante seno de beta ln x. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Digamos que seja dada para a gente essa EDO. X² y2' mais 3x y' mais 10y igual a zero. A gente já percebe que é uma EDO de Cauchy-Euler, né? Ó, a ordem da derivada coincide com o grau do monômio multiplicando aquela derivada. Então aqui é ordem 2, grau 2, ordem 1, grau 1, ordem 0, grau 0. Então ela é Cauchy-Euler. Qual que é o método para resolver Cauchy-Euler? Supor que a sua solução é da forma x a m. Em seguida, deriva x a m quantas vezes for a ordem, né? Nesse caso são duas, né? Então vai ficar y' é mx m menos 1 e y2' vai ficar m menos 1 x m menos 2, certo? Substitui na EDO, vai ficar x² vezes m menos 1 xm menos 2 mais 3x y' vai ser m x m menos 1 mais 10y. Então, mais 10 vezes x a m igual a zero. Então, observando que aqui, ó, ao multiplicar x² por xm menos 2, eu vou ter x elevado a m. Ao multiplicar xm menos 1 por x, eu vou ter x a m. Colocando x a m em evidência, eu vou chegar na equação seguinte, ó, x a m vezes m² menos 2m mais 10 igual a zero. Então, a minha equação auxiliar é m² menos 2m mais 10 igual a zero. Tá? Ao resolver essa equação quadrática, a gente conclui que ela tem duas raízes complexas conjugadas, que são
menos 1 menos 3i e menos 1 mais 3i. Quando é assim, a gente já viu, né? Não precisa reinventar a roda, né? A gente já sabe que a solução é da forma seguinte: x elevado a alfa, a parte real da raiz, vezes c1 cosseno de beta lnx, mais c2 seno de beta lnx. Né? E nesse caso a gente tem que alfa é menos 1 e beta é igual a menos 3. Perdão, e beta é igual a 3, tá? Lembra que a gente considerava beta positivo. Então aqui a gente tem o seguinte, ó, y de x é igual a x a menos 1, que é o nosso alfa, C1 cosseno de beta lnx, C2 seno de beta lnx. Bom, observando que 3ln é ln de x ao cubo, né, a gente obtém que essa daqui é a nossa solução, tá, da EDO dada. Inclusive, esse aqui é uma equação que eu escolhi para fazer porque ela é exercício da lista, tá? Ela é um exercício aí da lista, esqueci qual é o número dela, mas quando for para resolver, você já tem o método, tá bom? Bom, finalmente o último tópico, né? EDOs lineares homogêneas de ordem superior. Então, agora a gente vai voltar para o estudo de EDOs lineares homogêneas cujos coeficientes são constantes. Então, aqui eu tenho a índice n é constante, a n-1 é constante, a 1 é constante, a 0 é constante. Tá? Ao supor que a nossa solução para uma EDO de ordem n, né, é da forma e elevado a lambda x, quando a gente substitui na equação, a gente obtém essa daqui como sendo a sua equação característica. Né? Então vai ficar e elevado a lambda x é a solução da EDO, C e somente C, e elevado a lambda x vezes, aí vai ficar a n lambda n, mais a n menos 1 lambda n menos 1, mais a1 lambda mais a 0 igual a 0. E como ele elevado a lambda n não se anula, essa daqui é verdade se e somente se esta expressão polinomial for 0. Tá? Pode acontecer várias coisas. No caso de uma equação polinomial de grau n. Né? Ela pode ter, se deu sorte, ela pode ter n raízes reais distintas. Se essa sua equação característica tem n raízes reais distintas, então não tem problema. A sua EDO linear de ordem n vai ter por solução geral a combinação das linear, né, das exponenciais das n raízes distintas. Então aqui vai ficar assim, ó, y de x é uma constante elevado a lambda 1x, outra constante elevado a lambda 2x, até outra constante elevada a lambda nx. Tá? Lembrando que esse é o caso em que todas as raízes são distintas. Tá? Então, um polinômio de grau n tem, né, uma equação polinomial de grau n tem no máximo n raízes distintas. Então, a gente está no caso ótimo, todas elas são distintas. O que pode acontecer além disso? Ela pode ter uma raiz múltipla, ou seja, uma raiz de multiplicidade k. E aí o que a gente faz? Se a nossa EDO tem uma raiz de multiplicidade k, a gente faz o que está escrito aqui. Ó. Então a gente encontra lambda 1, uma raiz de multiplicidade k da equação característica de grau n. Então é possível demonstrar, a gente não vai fazer, que aqui a gente tem um conjunto de funções linearmente independentes. Ó. E elevado a lambda 1x, x vezes e elevado a lambda 1x, x quadrado vezes e elevado a lambda 1x, até xk menos 1 e elevado a lambda 1x. Então você vem e coloca aqui, ó, multiplicidade até multiplicidade menos 1, né? Aqui você resolve o problema de encontrar as LIs. Tá? E o resto das suas soluções, né, para montar o conjunto fundamental, e lambda 2, digamos que as outras sejam todas de multiplicidade 1. Então, e lambda 3 até e lambda n menos k. Tá?
Bom, aí isso daqui é um conjunto fundamental de soluções e a sua solução geral da EDO vai ser deste tipo aqui, ó, tá? Bom, finalmente deve ser lembrado que se os coeficientes forem reais, raízes complexas da equação característica vão ocorrer somente aos pares conjugados. Assim sendo, uma equação cúbica pode ter no máximo 3 raízes complexas. Então vou fazer aqui um exemplo, ó, exemplo 79. Resolver essa EDO aqui de ordem 3. Então é y 3' mais 3y 2' menos 4y igual a 0. Então, vamos examinar a equação característica, que é lambda ao cubo mais 3 lambda ao quadrado menos 4 igual a 0. Olhando para isso, a gente chega à conclusão de que uma das raízes é 1, de modo que lambda menos 1 é um fator do primeiro membro da equação. Por divisão, a gente encontra o seguinte: a gente pode fatorar esse polinômio cúbico como lambda menos 1 vezes lambda quadrado mais 4 e lambda mais 4. Ou seja, isso é lambda menos 1 vezes lambda mais 2 elevado ao quadrado. Então, o que acontece aqui? A gente achou uma raiz de multiplicidade 1 e uma raiz de multiplicidade 2. Então, quem que seria o conjunto fundamental de soluções? E elevado a x, e elevado a menos 2x e x e elevado a menos 2x. Tá? Então, e é o que está escrito aqui embaixo. Ó. Tá? Exemplo 80. Resolver essa EDO. Derivada quarta de y, mais 2 vezes derivada segunda, mais y igual a 0. De novo, olhamos para a equação característica. Lambda quarta mais 2 lambda quadrado mais 1 igual a 0. Resolvendo essa equação, né, que é uma equação biquadrada, a gente chega que lambda 1 é igual a lambda 3 igual a i, e lambda 2 é igual a lambda 4, que é menos i. Então, aqui a gente tem duas raízes, cada uma delas com multiplicidade 2. Né? Então, a gente vai ter como solução, vai ser e x, x vezes e x. Aí, a gente vai ter e menos ix, x vezes e a menos ix. Isso é um conjunto fundamental de soluções. Tá? Bom, e aí, claro, a gente desenvolve isso daqui como sendo cosseno e seno, né? Então, vai ficar assim. Desse jeito aqui, que está aqui embaixo. Ó. Tá bom? Certo? Então, você agrupa ali, ó. E e x com e menos ix. Né? Isso daqui fica cosseno seno e coloca também aqui o x em evidência, você vai obter cosseno seno, então você vai obter a solução geral como sendo essa daqui, tá? Por último, né? A gente tinha falado que era por último. Tá, o caso em que você tem uma EDO linear não homogênea de ordem superior, como é que você resolve? Aqui a gente faz por variação, por método dos coeficientes a determinar, tá? Então a gente já sabe, teoricamente, né, olhando ali para o que a gente acabou de ver, resolver a parte homogênea, resta resolver a parte não homogênea. Então, dada uma EDO que tem esse aspecto aqui, a gente analisa o f de x. O f de x pode ser de um dos seguintes tipos. Um polinômio vezes e elevado a alfa x. Tá? No caso, esse polinômio ele pode satisfazer duas coisas. O alfa, que é o coeficiente do expoente que está multiplicando esse polinômio, pode não ser raiz da sua equação característica. Nesse caso, você vai supor que a sua solução seja um polinômio de mesmo grau que p vezes e alfa x. Pode acontecer também de alfa ser raiz da equação característica e dessa raiz ter multiplicidade k. Nesse caso, você vai supor que a sua solução particular é da forma x elevado a essa multiplicidade k vezes um polinômio de mesmo grau que p vezes e alfa x. Então, dois casos. Se alfa, né, então px vezes e alfa x, se alfa é raiz da equação característica, então você de multiplicidade k, então você supõe que a sua solução é x elevado a k vezes qx vezes e alfa x. E se não for,
você já pode supor que é da forma, que a solução particular é da forma Qx vezes E alfa x, onde Qx tem o mesmo grau de Px. Tá? Segundo caso, quando o membro da direita da sua EDO de ordem superior é da forma m cosseno beta-x mais n seno beta-x, com m e n constantes. Nesse caso, dois casos a considerar também. Se beta-i não é raiz da equação característica, você vai procurar uma solução particular com esse aspecto. Ó, a cosseno beta-x mais b seno beta-x, onde a e b são constantes. Se, no entanto, beta-i for raiz da equação característica com multiplicidade k, então você tem que procurar, enquanto solução particular, uma solução da forma yp igual a x elevado a k vezes a cosseno beta-x mais b seno beta-x. Tá bom? Tudo depende de alfa, né, que é o... Perdão. Nesse caso, tudo depende do beta, que é a constante que está multiplicando o argumento do seno e do cosseno, ser ou não raiz da equação característica e de sua multiplicidade. Terceiro caso, se o membro direito da sua EDO for da forma px vezes e alfa x cosseno beta-x mais qx e alfa x seno beta-x, onde p e q são funções polinomiais de x. Nesse caso, você faz uma análise. Se o número alfa mais beta-i, alfa aqui, ó, a constante que aparece no expoente de e beta é a constante que aparece no argumento de cosseno e de seno também. Se esse número não for raiz da sua equação característica, tranquilo. Então você supõe que a sua solução seja uma polinomial de mesmo grau que p, aliás, mesmo grau que o máximo dos graus de p e q, vezes e alfa x cosseno beta x, mais outro polinômio de grau também igual ao máximo entre o grau de p e q, vezes e alfa x seno beta x. Agora, se o número alfa mais beta-i for raiz da equação característica, então você tem que fazer uma correçãozinha na sua solução particular. Tá? Se ela tem multiplicidade k, você vai buscar uma solução particular da forma yp igual a x elevado a k, vezes u de x é alfa x cosseno beta x mais v de x é alfa x seno beta x, onde u e v são polinômios que têm grau igual ao maior dos graus de p e q. Tá? É parecido com o que a gente fez ali para equação de segunda ordem. Aqui estão as referências, tá? Para quem tiver interesse em fazer mais coisas. E, de novo, né, eu me coloco à disposição para responder as dúvidas que vocês tiverem também por e-mail. Tá? Então, esse foi o nosso curso de Cálculo 4. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Até a próxima, turma.